a planificação missionária e a planificação de qualquer projeto seu. Esta mensagem está baseada no livro de Neemias. Começo perguntando: existe algum muro caído na sua vida? Algum projeto em escombros? Algum relacionamento destruído? Alguma área do ministério que parece impossível de reconstruir? Se a resposta é sim, então o livro de Neemias foi preservado por Deus, especialmente para este momento da sua vida. A história que vamos percorrer hoje não é um relato distante de um homem do século V a.C. É um manual vivo, entregue nas mãos de todo aquele que Deus está chamando para levantar o que caiu, com lágrimas, com plano, com presença e com fé. O livro de Neemias é um dos textos mais completos sobre liderança missionária, liderança pastoral que a Bíblia preservou. Ele nos mostra um homem que recebeu um chamado impossível: reconstruir os muros de Jerusalém, destruído há 7 décadas, num contexto de oposição política intensa, e que respondeu a esse chamado com uma integralidade que poucos líderes na história hão demonstrado. Espiritual, o suficiente para chorar dias inteiros diante de Deus, e estratégico, o suficiente para chegar ao rei com uma lista específica de madeiras e cartas de autorização. A primeira resposta de Neemias à notícia da devastação de Jerusalém não foi chamar uma reunião de crises, montar um gabinete de crise. Foi chorar. O texto registra: quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, e pranteei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 1, versículo 4. Observe que ele assentou-se, parou antes de agir. Em meio à urgência da crise, Neemias teve a sabedoria espiritual de não agir prematuramente. Antes de levantar uma pedra, se prostrou. Antes de planejar, orou. Antes de falar com o rei, falou com o Rei dos Reis. A oração de Neemias no capítulo 1 não foi uma oração genérica. Ele tinha uma estrutura precisa que revela a maturidade espiritual do homem. Ele começou com adoração. Senhor, Deus dos céus, grande e terrível Deus. Antes de qualquer pedido, estabeleceu quem é Deus. Depois vieram a confissão e a identificação com o pecado coletivo do povo. Neemias não chegou a Deus com uma lista de reclamações sobre os outros, mas com um coração contrito que assumia a sua parte na história. Em seguida, apropriou-se das promessas divinas, lembrando a Deus a sua própria palavra dada a Moisés sobre a restauração do povo arrependido. E terminou com um pedido específico: dá graça ao teu servo perante este homem. Ele já sabia que precisaria da graça diante do rei. A oração foi específica porque o chamado era específico. Esse tempo de oração durou meses, do mês de Quisleu, capítulo 1, versículo 1, ao mês de Nissan, capítulo 2, versículo 1. Neemias orou, jejuou e, como veremos, planejou. Esses meses não foram um tempo perdido, foram o período de gestação da missão. É o que as orações de crise só funcionam quando são sustentadas pelas orações de progresso. Quando você cultiva intimidade com Deus nos longos períodos de preparação, você tem acesso a Ele nos segundos de pressão. E é exatamente isso que vai acontecer no capítulo seguinte. No capítulo 2, do versículo 1 ao 8, nós vamos ver o seguinte: chegou o momento decisivo. Neemias estava servindo o vinho ao rei Artaxerxes quando o monarca percebeu a tristeza no rosto do seu copeiro. Era um momento de enorme risco demonstrar emoção diante do rei persa
era visto como fraqueza ou até como traição. Mas a carga era grande demais para esconder. Quando Deus coloca uma missão no coração de alguém, ela transborda. E foi exatamente esse transbordamento involuntário que Deus usou para abrir a porta da providência. O rei perguntou o que Neemias desejava. E o texto registra uma das frases mais breves e mais profundas de toda a narrativa. E perguntou-me o rei, que é o que pedes? Então orei ao Deus dos céus. No meio da conversa com o homem mais poderoso do mundo conhecido, antes de responder, Neemias orou. Uma oração silenciosa, instantânea, talvez de 3 segundos, que era o fruto de 4 meses de oração constante. É impossível separar esses 2 momentos, a oração relâmpago de 3 segundos de Neemias 2:4 com a oração que ele vinha fazendo no capítulo 1. Só teve poder porque estava sustentada pela oração profunda de Neemias capítulo 1. Então veio o plano. E aqui está um dos ensinamentos mais importantes e mais negligenciado desta narrativa. Neemias não foi ao rei com emoção e esperança genérica. Neemias foi com especificidade calculada. Ele pediu cartas nomeadas para os governadores além do rio, para garantir passagem segura por toda a rota. Pediu uma carta específica para Asaf, o guardião do bosque real, com a quantidade de madeira necessária para 3 finalidades distintas. Primeiro, para restaurar as portas da fortaleza do templo. Segundo, madeira para os muros da cidade. E terceiro, madeira para a casa onde ele ficaria. O texto registra assim: e o rei mo concedeu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Não foi improviso, foi fruto de meses de planejamento silencioso. Neemias havia feito o inventário antes de fazer o pedido. Havia calculado os recursos antes de encontrar os recursos. A fé de Neemias não excluía o planejamento. Ela o exigia como expressão de seriedade em relação ao chamado divino. O movimento missionário que romantiza o envio sem planejamento, sem insumo, não está sendo mais espiritual do que Neemias, está sendo menos responsável. Muros não se constrói com intenções. Muros se constrói com pedras. E as pedras precisam ser providenciadas antes do trabalho começar. Neemias chegou a Jerusalém e ficou 3 dias em silêncio. 3 dias sem anunciar agenda, sem fazer discurso, sem convocar reunião. O texto explica: e não disse a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. O líder sábio primeiro inspeciona antes de declarar. Avalia antes de propor. Vê a realidade com os próprios olhos antes de apresentar as soluções. À noite, quando não havia plateia, Neemias montou em seu animal e percorreu os muros destruídos. E então o texto registra um detalhe revelador. Não havia lugar por onde o animal em que eu ia pudesse passar. Os escombros eram tantos que ele teve que desmontar e continuar a inspeção a pé. Pisou nos mesmos escombros que o povo pisava todo dia. Sentiu na sola dos pés a extensão da devastação. E foi essa experiência, essa presença física no meio da ruína que deu autoridade às suas palavras quando chegou a hora de falar. Pastores que nunca visitaram a dor do rebanho têm dificuldade de falar com autoridade sobre ela. Missionários que nunca caminharam nas ruas da sua comunidade que servem têm dificuldade de comunicar o evangelho
com relevância. Depois da inspeção, chegou o momento de falar. E Neemias usou uma estrutura pastoral de rara inteligência. Começou nomeando a realidade com honestidade e dignidade. Ele disse assim: vós bem vedes a miséria em que nós achamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Neemias não negou o problema. Neemias não minimizou a dor, mas também não ficou na lamentação. Imediatamente moveu o povo para a visão. Ele continua dizendo: vinde e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não mais estejamos em opróbrio, em vergonha. Depois, Neemias fez o que nenhum plano estratégico substituiu. Ele compartilhou o testemunho. Então ele vai contar o que Deus fez com ele. Diz assim: e contei-lhes a mão do meu Deus que havia sido boa para mim, como também as palavras que o rei me havia dito. Antes de apresentar o plano, apresentou o Deus do plano. Antes de mostrar a madeira que havia conseguido, mostrou a graça que havia recebido. E o resultado foi imediato. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos. E fortaleceram as suas mãos para o bem. As mãos do povo de Deus foram fortalecidas. A visão desceu do espiritual para o físico, do emocional para o prático, do sonho para o trabalho. A missão de Neemias não foi recebida em silêncio pelos adversários. Assim que o povo começou a trabalhar, Sambalate, Tobias e Gesem ridicularizaram o projeto. Que é isso que fazeis vós? Porventura vos rebelais contra o rei? A estratégia dos adversários era dupla: o ridículo e a acusação política. Tentaram transformar o ato de reconstrução num ato de traição. É a mesma estratégia que todo líder missionário e pastoral enfrenta quando decide mover-se em direção à missão. O que está sendo construído é questionado e quem está construindo é desqualificado. Sempre foi assim. A resposta de Neemias é modelar na sua clareza e na sua brevidade. Ele diz assim aos adversários: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Nós, pois, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Ele não entrou em debate prolongado. Não se defendeu exaustivamente, simplesmente afirmou a fonte da sua autoridade, Deus, e a irrelevância da oposição no projeto divino. O líder que sabe de onde vem o seu chamado não precisa de aprovação dos adversários para avançar. Mais tarde, quando o trabalho estava em andamento e o ridículo se tornou uma ameaça aberta, Neemias registrou a resposta do povo, e o povo tinha vontade de trabalhar. Essa frase aparentemente simples é uma das mais poderosas de todo o livro. No meio da oposição, do cansaço, das ameaças e do desânimo, o que manteve o muro crescendo foi a vontade de trabalhar. Uma vontade que não nasceu do otimismo humano, mas da visão recebida e do propósito compartilhado. A missão que sobrevive à oposição é sempre a missão que foi primeiro plantada fundo o suficiente para ter raízes que sustentam o peso da adversidade. A história de Neemias nos deixa 4 recursos que toda missão genuína precisa carregar. O primeiro é o recurso espiritual. Ele partiu com uma vida de oração construída por meses que lhe dava acesso instantâneo à presença divina nos segundos de pressão. Quando Deus der a você a audiência que muda tudo, com o parceiro, com a dor, com a liderança que pode abrir a porta, você terá os meses de intimidade
que sustentam os segundos de crise. A oração de emergência só funciona quando está ancorada na oração de processo. Neemias orou vários meses e na presença do rei, fez uma oração de 3 segundos. O segundo recurso é o estratégico. Ele partiu com um plano específico. Ele queria cartas nomeadas, madeira calculada e tempo estimado. A visão que Deus colocou em seu coração tinha nome, tinha prazo, tinha lista de recursos necessários. Missão sem planejamento de insumos não é uma espiritualidade elevada, é uma irresponsabilidade disfarçada de fé. O missionário enviado sem recursos para agir não é uma solução para o campo, é um problema adicional que o campo não pediu para ter. O terceiro é o recurso relacional. Ele havia construído, ao longo de anos de serviço fiel, a confiança do rei que tornaria o canal da provisão divina. As relações que Deus está construindo na sua vida hoje, no trabalho, na igreja, nos lugares onde você serve com fidelidade antes de receber o reconhecimento, são os canais da provisão para a missão de amanhã. Cuide dessas relações com sinceridade que elas merecem. Você não sabe qual delas será a carta de Artaxerxes? Qual será essa empresa? Qual será esse contato que vai liberar a madeira para o muro? O quarto recurso é o recurso da presença. Ele foi pessoalmente, desceu do animal quando os escombros impediram a passagem, ele pisou na ruína. Há uma autoridade que só nasce de um estando lá. Há uma compreensão que só chega quando um viu com os seus próprios olhos. A missão que Deus te chamou a cumprir exige a disposição de abandonar o conforto da distância e entrar de fato na realidade do campo, mesmo quando os escombros são tantos que o caminho planejado não é mais possível e você tem que continuar a pé. Conclusão: existe uma Jerusalém esperando por você. Talvez seja uma família, talvez seja uma comunidade, talvez seja um povo sem acesso ao Evangelho, numa língua que ninguém ainda foi aprender. Talvez seja os muros da sua própria alma, destruído por anos de dor e de fracasso, que Deus está chamando você a reconstruir, não sozinho, mas com Ele. A mensagem de Neemias é esta: você não precisa ser o mais talentoso, mas precisa chorar pelo que Deus chora. Precisa planejar com seriedade o que o chamado de Deus merece. Precisa ir ver com os próprios olhos a realidade do campo. E precisa ter a coragem de dizer ao povo ao seu redor: vinde e edifiquemos. Deus está levantando hoje homens e mulheres que não se contentam com a distância segura do espectador, que não se satisfaz em fotografar a ruína sem levantar pedras, que oram de dia e planejam de noite, que falam com o Rei dos Céus antes de falar com o Rei da Terra, que chegam ao campo com cartas na mão e com recursos calculados e com o coração cheio do Deus que os enviou. Que Deus fortaleça suas mãos para a obra, como Neemias clamou no meio da pressão. Agora, pois, fortalece as minhas mãos. Que esse seja o clamor de cada um de nós. Amém.